Eu vim te ensinar a fazer essa peça que é a queridinha das mamães aqui no meu ateliê. Uma mochila de maternidade super estilosa e prática. Tenho aqui um bolso para a mamãe carregar o celular. Abrindo aqui tenho esse bolso dianteiro já com elástico para segurar um copinho ou uma mamadeira, até o perfuminho do neném. Tenho aqui bolsos grandes e estilosos. Tenho alças fixas, diferente daquele outro modelo que tem alça transversal. Os acabamentos dessa peça, gente, ficam muito bonitos. Não é a peça mais fácil de maternidade, porém é uma peça muito requisitada pelas mamães, tá? Aqui dentro ela é toda forrada, tem esse bolso de tela, um laço super fofinho, super estiloso. E o melhor de tudo, esse projeto é gratuito para você. Só você assistir toda a aula e entrar no meu grupo do WhatsApp para baixar os moldes, ok? Eu também tenho esse projeto no tamanho grande, e ele tá em lançamento. O valor de lançamento é um valor baixinho de R$ 29,90 até quarta-feira, ok? Depois ele vai para R$ 49,90. Mas se você quiser fazer o tamanho padrão dessa mochila, os moldes serão gratuitos diretamente lá no meu grupo de WhatsApp. O link tá aqui na descrição. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, para me incentivar a fazer mais vídeos como esse. Bora pra aula! Eu vou começar a fazer a apresentação desses materiais que nós vamos utilizar para fazer a mochila. E eu vou começar aqui pelos metais. Eu vou precisar de 2 ponteiras de fita dessa metálica. Eu vou trabalhar com a fita de 30 milímetros, então os meus metais acompanham o tamanho da minha fita. Vou precisar de 2 reguladores de 30, 2 quadros. Se na sua cidade você tiver dificuldade de encontrar o quadro, é só comprar o regulador e aí com o alicate você tira essa parte do meio. Vou precisar de uma argola articulada. Vou precisar de 5 bailarinas para fazer o fundo, o pezinho do fundo da minha mochila. É opcional também essa parte. Vou precisar de 3 cursores. Já aqui na parte da fita, eu vou precisar 2 vezes 7 centímetros. Vou precisar de uma vez de 13 centímetros. Essas medidas estão nas medidas complementares dos moldes, tá? Uma vez de 20 centímetros para alça de mão. Vou precisar uma vez de 23 centímetros, que é a parte da tampa. Vou precisar de uma alça de 55 centímetros ou 56. E 2 vezes 80 centímetros, que é a alça de costa, que eu vou fazer ela fixa. Tá nos materiais que nós vamos precisar para fazer a bolsa, eu vou precisar de 3 tiras de 1,40 no material que você estiver trabalhando para fazer a sua bolsa. Eu tô trabalhando no nylon linho e eu já cortei aqui. E eu vou precisar também do vivo de encape. Vou precisar de um quadradinho de 10 por 10 para fazer um suporte da alça. Gente, eu acho melhor eu não falar as medidas porque já tem todas as medidas no molde, tá? Então eu vou seguir só fazendo a apresentação dos materiais. Vou precisar de uma vez o canal do zíper do bolso dianteiro. Vou precisar uma vez o fole do bolso dianteiro. Essas duas partes não tem forro, são só o material principal. Vou precisar uma vez a tampa da mochila no material principal e uma vez no forro um pouco maior. Vou precisar do bolso dianteiro. Uma vez no material principal e uma vez no forro. Essa parte aqui não vai estrutura. Vou precisar de 2 quadradinhos para fazer a parte de cima do forro. 2 partezinhas também que faz parte da parte de cima do forro. E 2 vezes a parte de baixo do forro. Nessa parte, do forro não, do bolso lateral, desculpa. Nessa parte aqui eu não costumo colocar o forro, mas se você preferir é só espelhar o forro e fazer a costurinha, tá? Eu não acho necessário. Vou precisar uma vez o meu material principal, uma vez o forro e uma vez a estrutura. Esse daqui já é o espelho do bolso dianteiro. Esse daqui é o fole da bolsa. Eu vou precisar dele uma vez no material principal, uma vez na estrutura, que vem só aqui no fundo, e uma vez no forro um pouquinho maior. Vou precisar aqui também da parte dianteira, onde vai fixar do bolso. Uma vez no material principal, uma vez no estruturador e uma vez no forro um pouco maior. E vou precisar das costas da mochila. Uma vez no material principal, uma vez no estruturador e uma vez no forro. No molde, eu não sei se vai aparecer, não tá aparecendo muito não. Eu já fiz as marcações com a caneta fantasminha. No molde tem essas marcações. Olha, eu peguei aqui um molde pra mostrar. Aqui eu já risquei aonde vai o estruturador.
Essa parte aqui não tem no molde, mas depois a hora que eu for fazer a estrutura, eu mostro pra vocês como que eu faço. E eu risquei essas partezinhas aqui, ó. Ela vem no molde e eu cortei ela com estilete, porque aqui eu vou prender o zíper. O zíper não, desculpa, o elástico, ok? Pra começar a fazer a bolsa, eu já vou começar com o encape do Vivo. Eu tenho um vídeo aqui no canal, então eu não vou me estender muito nessa parte, tá? Eu vou deixar ele nos cards, e aí se você nunca fez um vídeo de encape, você pode conferir por lá, tá? Mas basicamente eu corto aqui uma tira de 2,5 centímetros ou 3, se você é iniciante, corta com 3, que vai ficar mais fácil. Dobro ela ao meio, não passo cola, não passo nada, tá, gente? É assim, ó, dobra ela, coloca um macarrãozinho aqui no meio, venho aqui e faço uma costura por toda a extensão. Aqui, ó, acabou a minha tira, eu já pego a próxima tira, passo aqui por baixo, mais ou menos 1 centímetro. E continuo. Eu vou terminar o meu vivo e depois eu volto. Eu já terminei de encapar o meu vivo, eu vou reservar ele. E agora eu vou trabalhar com o bolso lateral da mochila. Feito o encape do vivo, eu vou começar a trabalhar com o bolso lateral da mochila. Para fazer esse bolso, eu vou precisar 2 vezes o corpo do bolso, 2 vezes a parte de cima do bolso e 2 vezes essa travinha que é a que segura o elástico. E 2 elásticos de 17 centímetros. Aqui eu tô trabalhando com elástico dourado. Para começar, eu pego aqui a partezinha estreita, que é a parte de cima do bolso, dobro ela ao meio e vou passar uma costurinha bem aqui na lateral e vou fazer uma costurinha, um pesponto bem bonito aqui na parte de cima. Ok, feito isso, eu vou trabalhar aqui com o corpo do meu bolso. Eu vou deixar 2 marcações no molde, que é onde você vai fazer o risco com a caneta fantasminha. Porque aqui a gente vai fazer assim, ó, a gente vai dobrar. Deixa eu ver qual que é a medida disso. 10 centímetros, você vai fazer uma marcação de 10 centímetros do canto pro centro, dos 2 lados. Vai dobrar e vai passar uma costurinha com um pé de máquina aqui. Nessa hora, se você quiser colocar o forro, só colocar ele espelhado aqui e costurar toda a volta. Eu não coloco. Processo no início e no fim, abre aqui e faz a mesma coisa do outro lado. Prontinho. Já pode abrir aqui a minha costura. Ah, eu esqueci de falar, antes de começar a fazer essa costura, eu marco sempre o meio, tá? De todas as peças. Marquei aqui, abri. Vou pegar aqui a minha trava do elástico e vou fazer uma barrinha de um lado. A costura é um pé de máquina, tá? Faz uma barrinha. Prontinho. Feito isso, eu venho aqui e eu vou medir, porque eu gosto que essa costura minha aqui, que eu fiz da barrinha, bata com a minha costura aqui. Coloca assim, já dobra, pra ficar exatamente do tamanho. E passa uma costurinha pé de máquina aqui. Feito isso, pode marcar o meio. E eu já gosto de colocar essa partezinha aqui, ó, frente do meu material principal virado pra baixo. Alinha o meio. E passa uma costurinha menos de um pé de máquina. Ok, já ficou preso aqui, deixa eu tirar essas perninhas. Pego aqui a minha partezinha que eu já havia feito. A parte que eu deixei o pesponto, tá vendo? Eu vou colocar ela pra baixo. E a parte que ficou costurado, pra cima. Alinha aqui. E aqui eu vou passar uma costurinha, um pé de máquina. Já refila aqui, ó, tem uma sobrinha. Eu vou ajustar isso aqui no molde, tá?
Pronto, a nossa peça do bolso vai ficar desse jeito. Eu vou pegar, vou virar ela aqui, ó, vou deitar ela aqui. Pela parte de dentro, eu passo uma costurinha, um pé de máquina. Esse bolso fica muito bonito mesmo. Ó, sobrou um pedacinho aqui que você já pode refilar. Vira ele aqui. Abre bem a costura e passa uma costurinha aqui, segurando esse bolso dessa forma. Prontinho. Feito isso, eu vou colocar o meu elástico. Eu venho aqui, ó, arrumo aqui bem no meio, entre essa bordinha e essa, e passo uma costurinha número 3 várias vezes, para não ter perigo desse elástico soltar. Pego ele, passo ele aqui por dentro. Puxa ele aqui, ó, e faz a mesma coisa do outro lado. Prontinho. Feito isso, nosso bolso já está quase pronto. Eu pego aqui uma régua de patchwork, 3 grampinhos, e eu vou fazer a seguinte medida, ó. Eu venho com o meu bolso aqui, esse bolso meu aqui, ele tem que ter 15 centímetros. Então, metade de 15 é 7,5. Arrumo ele aqui, ó, 7,5. E ajeito ele, como a minha régua tem 15, fica fácil de eu arrumar ele aqui, ó. Marco ele, prendo ele aqui. Faço a mesma coisa aqui do outro lado. Ficando meu bolso desse jeito, eu vou passar uma costurinha aqui, prendendo ele, pra ele ficar com 15 centímetros. Ficando dessa forma. Eu já fiz os meus 2 bolsos da mesma forma. Pego aqui o meu fole da mochila, marquei o meio, venho aqui com a minha régua e meço 13,5 centímetros do meio para a lateral. Faço uma marcação dos 2 lados, ok? Essa marcação é onde eu vou posicionar o meu bolso. Eu pego aqui o meu bolso, posiciono ele aqui bem na marcação e vou passar uma costurinha, um pé de máquina aqui. Prontinho. Tiro aqui o pezinho de linha. Eu deito esse bolso aqui pra cima. Abre bem a costura aqui. Venho aqui, ó. Alinho bem certinho do lado. Vou passar uma costurinha na lateral, no fundo aqui, com um pé de máquina, uma costura bem bonita, tamanho número 5. E vou voltar costurando lá do outro lado. Ó, no começo você faz um retrocesso bom. Abre bem aqui. E aqui é bem na beiradinha. Prontinho. Um bolso tá instalado, eu faço o mesmo aqui do outro lado. Ficando dessa forma. Vou reservar essa parte. Aqui, nessa parte da frente da bolsa, eu vou fazer o corte onde eu vou passar esse elástico. No molde tem essa marcação, tá? Eu coloco ele aqui em cima da minha base de corte, coloco a régua bem certinha, pego um estilete bem afiado e faço o corte. Feito o corte, eu venho aqui
com o meu elástico, eu já passei uma costurinha aqui bem na beiradinha dos dois lados. Venho com o elástico de baixo pra cima, aqui no primeiro corte. De cima pra baixo. No próximo, de baixo pra cima. E de cima pra baixo. Ajeita ele bem certinho aqui. Eu gosto de deixar dividido, tem gente que gosta de deixar essa parte achatadinha assim, eu gosto de deixar assim, que se a mamãe precisar colocar um perfume, um copinho, qualquer coisa, ela consegue com o elástico dessa forma. Vou passar uma costurinha, número 3 ou 2,5, aqui, aqui, aqui e aqui. Eu vou trabalhar com o fole e o canal do zíper do bolso dianteiro. Eu, sendo eu na vida, esqueci de falar que vai zíper na peça, mas, como vocês já devem imaginar, vai zíper. Enfim, né, gente? Vou começar aqui pela parte do canal do zíper. Eu pego ela, dobro ela ao meio, que essa parte não vai forro. Vinco bem aqui. Esse material é um material muito fácil de trabalhar. Então, quando você marca ele, ele já fica bem certinho. E ele não estica, é uma maravilha para quem está começando. Vou passar uma costurinha bem na beiradinha aqui. Feito isso, pego aqui o meu zíper, cremalheira do meu zíper virada para baixo, coloco ela aqui, deixa passando aqui um pouquinho. Vou passar uma costurinha pé de máquina aqui. Ok. Agora, aqui essa parte, ela vai ser rebatida dessa forma. Tá vendo? Você vem, deita ela aqui e rebate uma costurinha aqui em cima. Prontinho. Ficando dessa forma. Já pode passar o zíper, o cursor aqui. O zíper sempre vem da minha... Ó, esse bolso ele vai ser colocado assim. Nessa peça aqui e nesse espelho. Então, ele vai ficar dessa forma. Ele vem da minha direita pra minha esquerda. Entra com o zíper na diagonal, alinha ele. E pronto, deixa ele aqui no meio. E eu já vou trabalhar com o fole. O meu fole, eu gosto de dobrar quando eu tô trabalhando com um linho nylon. Dobro ele aqui. E acho o meio. Já faço um pique. E vou colocar da seguinte forma. Pego aqui o meu zíper, ó, sobrou uma perninha de linha aqui. Pego o meu zíper, coloco ele aqui na marcação que eu fiz do meio. Eu vou abaixar a câmera pra dar pra ver. Pego o meu zíper, ó, a minha marcação tá aqui. Coloco ele aqui, bem no meio. Alinho a lateral aqui, vai dar certinho, tá? O tamanho. Lembrando que a minha margem de costura é a do calcador da reta industrial. Por isso que bate. Se você estiver trabalhando com a transporte duplo ou a doméstica, tem que aumentar a margem de linha. Faço uma costurinha. Já pode tirar aqui esse excesso do zíper e selar. Aqui você pode abrir, vai com cuidado, não força muito o zíper. Eu gosto de pegar aqui, ó, o meu agulhão. Aí eu venho abrindo ele aqui, ó. Puxa assim. E passa uma costurinha pé de máquina aqui. Prontinho. Essa parte eu vou reservar porque depois eu vou medir certinho no meu bolso, pra ver se tá batendo. E aí, só que eu preciso ter passado o vivo. Reserva essa parte. Agora, eu vou passar a cola e vou trabalhar com a estruturação das peças.
Essa partezinha aqui é uma travinha que vai na alça de costas, tá? Eu vou passar cola nela e vou estruturar ela com TNT 80, 90, qual TNT você preferir, tá? Essa aqui não vai estrutura. No fundo da bolsa, eu gosto de colocar a estrutura somente aqui. Vai ter o molde dessa estrutura, tá? Eu passo cola de contato no fole, na estrutura e já faço a colagem. Na tampa da mochila também, passo cola e faço a estruturação com EVA. Nas costas da mochila também. Essa parte aqui é o bolso dianteiro. Eu não gosto de fazer a estruturação desse bolso total, porque na hora do fechamento me dificulta. E aí, o que eu faço? Eu venho com a minha régua de patchwork, meço 1 centímetro da parte de cima pra cá e faço um risco. E venho aqui com a régua e marco 6 centímetros. Nessa marcação é onde vai a minha estrutura. E lembrando que eu ainda deixo aqui a lateral livre da estrutura, tá bom? Nessa parte aqui, que é a parte do corpo da bolsa, eu também não faço estrutura inteira. Eu faço a mesma coisa. Meço 1 centímetro daqui pra cá e 6 centímetros. Passo cola de contato e coloco o EVA de 2 milímetros. Deixando sempre aqui 1,5 centímetro livre da estrutura, ok? Aqui eu trabalho com a cola de contato. Coloco nesse salam aleikum. Tem vídeo aqui no canal ensinando como que faz. Eu vou acelerar o vídeo e depois eu volto. Eu já passei cola nos meus estruturadores também. Aqui tem um TNT que eu passei cola e eu vou estruturar essa partezinha aqui, que é uma parte que aguenta peso na mochila. É um suporte da alça. Passei cola dos dois lados, estruturo ela aqui no meu TNT, pode refilar em volta. E aqui eu vou fazer um corte da seguinte forma. Cadê minha régua? Perdi a régua, gente. Opa! Vou pegar outra aqui. Vou fazer uma marcação aqui na diagonal, de canto a canto. E vou cortar essa peça, dessa forma. Ficando desse jeito, eu vou reservar. Agora eu vou fazer a estruturação das peças que eu já havia passado cola. Essa é a parte do bolso dianteiro, o molde do estruturador dele é dessa forma. Já havia feito o pique aqui pra me facilitar. Venho aqui e alinho com aquela marcação que eu fiz de 1 centímetro, de cima pra baixo. Coloco ele aqui, pego uma reguinha e passo pra tirar as bolhas. Essa parte aqui tá pronta, venho aqui, faço a mesma coisa aqui. Meu estruturador é o EVA de 2 milímetros, ok? Pode ser o de 2,5? Pode ser, porém a bolsa fica mais pesada com ele. E ele fica mais... Na hora do fechamento da bolsa ele dificulta um pouco, tá? Mas pode ser. A tampa da minha mochila, lembrando que eu passo cola deixando uma margem sem cola, porque o meu estruturador é menor do que a peça. A linha centraliza. Pronto. Pego as costas da minha mochila e faço a mesma coisa. Aqui, nessa lateral, eu prefiro deixar ele um pouquinho mais pra baixo, porque se costurar em cima do EVA fica ruim, tá? Então, eu coloco um pouquinho mais pra baixo. Ó, quando você passa a régua, você tira todas as bolhas entre o estruturador e o material principal. Pego aqui o fole da minha bolsa. Vou fazer a estruturação do fundo. Como eu falei,
Marquei o meio, vou alinhar com o meio aqui, 1 centímetro de distância de cada lado, mais ou menos. E pronto. Agora, eu já vou aproveitar que eu tô com folha aqui, eu vou trabalhar, vou colocar minhas bailarinas, que é o pezinho da bolsa. Você pode colocar 4 ou 5, ou não colocar nenhum, ok? Mas dá um acabamento mais profissional na peça você colocar. Vou deixar essas marcações já no molde para quem quiser colocar, tá? Mas dessa costura aqui do bolso pra cá é 4 centímetros. E da margem pra cá, eu acho que uns 3 centímetros fica bom. Aqui você vai seguir o meio. Como a minha bolsa tem 15 de lateral, eu vou achar aqui 7,5. Acho que no vídeo não tá dando muito pra ver a marcação, mas aqui eu consigo enxergar bem. Faz essas marcações dos dois lados. E aí, eu venho aqui com o meu furador, faço os furos. E a bailarina, ela é assim, ó. Ela tem duas perninhas aqui, ó, tá vendo? Passa ela aqui no furo. Vira. E abre. Ficando dessa forma, ó. Eu dobro bem pra não ficar essa pontinha levantada. Não ter risco dele acabar furando o meu forro, tá bom? Fica desse jeito, ó. Fica um toque muito profissional. Aqui eu vou trabalhar com a parte das costas da bolsa e o suporte de alça. Pra fazer essa parte, eu pego aqui os triângulos que eu cortei, pego 2 fitas de 7 centímetros, pego o quadro, aqui tem uma aberturinha dele, ó, tá vendo? Passo aqui, e passo uma costurinha bem na beiradinha das duas partes. Ficando desse jeito. Aqui, eu pego um triângulo, deito ele desta forma, começo a passar uma costura e paro. Costura pé de máquina alinhada aqui com essa lateral. Já venho aqui com a partezinha que eu fiz do meu quadro, com a parte da costura pra cá. Passo ela aqui, deixo a costura passando aqui, ó. Seguro o meu quadro aqui e vou passar uma costurinha. Ficando dessa forma. Pode tirar aqui esse biquinho. Faço isso dos dois lados. E posso desvirar a peça aqui, ó. Desvirei. Vou passar uma costurinha, um pé de máquina aqui e uma aqui bem na beiradinha. Ficando desta forma. Vou fazer a mesma coisa no outro.
Prontinho, reservo essa parte. Essa daqui é a minha alcinha de mão, que vai na parte de trás também, eu reservo ela. E eu vou trabalhar com a alça de costas, tá? Que são aquelas duas fitas de 80 centímetros. Eu pego aqui o meu regulador, eu sempre tenho o padrão de fazer da mesma forma, ó. Essa partezinha aberta eu coloco pra baixo, aqui tá o fecho, ó. Venho de baixo pra cima e de cima pra baixo, ficando dessa forma. Já faço uma dobrinha aqui. Eu gosto de colocar um rebite aqui, eu não gosto de costurar, mas se você for costurar, passa ali uma costurinha vai e volta, e eu vou colocar o rebite e eu já volto. Então aqui, ó, eu já coloquei os meus rebites na alça, e eu vou trabalhar aqui nessa bolsa, acho que não vai dar pra ver na câmera, mas tem uma marcação que eu faço aqui de 3 centímetros nas duas laterais, é onde eu vou alinhar as minhas pecinhas. Alinho ela aqui pelos meus 3 centímetros. E vou passar uma costurinha, menos de um pé de máquina aqui. Faço o mesmo do outro lado. Prontinho. Aí vai sobrar esse biquinho aqui, você pode cortar ele. Prontinho. Agora, eu vou colocar, já tem as marcações aqui, tá? No molde também tem. Eu vou colocar minha alça de mão. Eu deito ela aqui de um lado. Faço uma costurinha menos de um pé de máquina, com ela reta. Eu venho aqui, ó. Alinho e costuro. Cuidado pra não torcer, tá? Costurar torcido fica feio. Agora, eu pego aqui as minhas alças de mão, a alça das costas, e vou colocar da seguinte forma. Com o meu rebite, ou a parte de trás, para cima, eu passo a alça aqui, ó. Ficando desse jeito. Venho com a minha fita de baixo pra cima e de cima pra baixo, ok? Faço a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Parte do avesso virado pra cima. Venho com o meu regulador de baixo pra cima e de cima pra baixo. Fazendo dessa forma, ó, os meus dois reguladores ficam igualzinho, com a marquinha de onde fecha pra baixo. É muito importante esses detalhes, tá, gente? Venho aqui na minha marcação e costuro as duas alças. Prontinho. Essa parte das costas está pronta, eu vou reservar ela. Aqui eu vou costurar a fita, eu vou tentar mostrar aqui no vídeo, ó. Tem uma marcação com a caneta fantasminha. Eu vou costurar a minha fita decorativa aqui, ó. Eu gosto de passar uma colinha. Espera um minutinho e já pode colar. Alinha bem certinho com a sua marcação para não ficar torto. E passa uma costurinha de cada lado. Aqui eu já vou fazer a marcação para colocar a minha etiqueta, mas isso é uma coisa muito particular de cada um. Eu gosto de colocar a minha etiqueta na aba, 3 centímetros de baixo para cima, eu marco, e coloco ela com rebite. A minha etiqueta é peças de acrílico, ó. Ela tá fosquinha assim porque tá com plástico ainda. E eu fixo ela com rebite. Ah, e o rebite quebra o acrílico? Não quebra, tá? É só mandar cortar certinho, quando você for mandar fazer com o rapaz que trabalha com acrílico, leva o seu rebite e pra ele cortar certinho, não quebra. Se esse vídeo não ficar muito longo, eu vou passar uma costurinha em toda a volta do forro da parte do espelho do bolso dianteiro, da tampa da mochila,
dessa parte e do fole da bolsa. Agora eu vou trabalhar aqui com o bolso frontal. Eu já fiz o bordado. Para fazer esse bordado, eu faço uma marcação aqui do meio e de 1,5 cm pro lado, que é onde eu vou posicionar a minha alça aqui. Meço aqui o meio, acho o meio dos dois lados e faço meu bordado, ok? Para colocar essa fita aqui, eu gosto de passar uma colinha só para segurar ela. Espera secar um pouquinho e já pode alinhar ela aqui com a marcação. Alinha bem retinho e passa uma costurinha nas duas laterais. Prontinho, feito isso, eu vou colocar frente do meu bagum virado para baixo e vou passar uma costurinha em toda a volta. Prontinho, feito isso, ó, o nosso bolso tá colocado o forro. Eu pego aqui uma tirinha de 30 centímetros por 3,5. Coloco aqui, ó, direito do meu material, virado com o direito do meu bagum. E vou passar uma costurinha, um pé de máquina aqui. Venho aqui, abro bem essa costura. E faço uma dobrinha aqui, porque eu vou virar isso aqui e vou passar uma costurinha. Como eu tô trabalhando com o linho nylon, e a hora que eu marco ele, ele fica bem vincadinho, eu não preciso passar cola de contato. Mas se for no Dunis, você vira ele aqui, coloca um papel por baixo, passa a cola de contato, espera secar e faz essa dobrinha, tá bom? Vira aqui bem em cima da sua costura e passa uma costurinha aqui na beiradinha. Já pode cortar aqui nas laterais. Ficando dessa forma. Agora, eu vou alinhar meu bolso aqui, ó. Aqui tá a parte da minha estrutura, tá? É pra cima. Alinho o meio do meu bolso aqui com o meio que eu já havia feito a marcação. E vou passar uma costurinha aqui em toda a volta. Verifica se aqui ficou bem retinho. Eu gosto de fazer essa costurinha dessa forma, ó.
Prontinho. O meu bolso aqui tá certo. E agora eu vou começar a passar o vivo. O vivo é passado assim, ó, nessa parte, nessa peça, nessa parte aqui e nessa peça. Eu gosto de começar a passar o vivo pelo bolso frontal, ok? Venho aqui, ó, no meu vivo, abro aqui alguns pontinhos e tiro o macarrãozinho. É mais ou menos um dedo aqui sem esse macarrãozinho, tá? Alinho bem aqui, ó, porque essa parte fica aparente. E eu vou começar a costurar a partir de onde tem o meu macarrãozinho aqui dentro. Essa parte eu vou usar pra fazer o acabamento quando eu estiver chegando aqui, tá? Alinho aqui, ó, a minha lateral com o meio, bem certinho. E começo a costurar um pouquinho pra frente. Alinho meu vivo aqui bem na lateral. Não estica ele, só assenta. Vai fazendo a curvinha aqui. Eu já vi gente falando que dá pique aqui. Gente, não precisa, tá? De verdade. Eu acho que deixa o material fragilizado você dar pique. Nunca fiz isso e não acho que há necessidade. Ó, vai devagarinho, dois pontinhos, e ele faz a curva, ó. Tá vendo? Ele fica assim, só que a hora que eu virar ele, ele fica no lugar dele. Ó, chegando aqui, antes de chegar mais perto aqui da costura, eu venho com a minha tesoura, acho onde eu fiz, vou aproximar a câmera. Venho aqui, tá vendo? Com a minha tesoura, acho onde tá o meu macarrãozinho e corto bem rente aqui. Pego essa partezinha que ficou sem costura, ó, cortei muito exatamente no tamanho, ele vai ficar levantadinho. Corta mais um pedacinho. Aí, deu certinho. Coloca aqui, eu gosto de usar o meu agulhão pra segurar. Ó, e o meu acabamento fica perfeitinho. Tá vendo? Fica quase que imperceptível, fica muito bom. Ajeita aqui o seu vivo pro lugar. E vamos para a outra peça. Depois do espelho da frente, eu gosto de trabalhar com esse vivo aqui. Por quê? Porque aqui tá a emenda do meu vivo. E se eu for passar ele na tampa, a emenda vai ficar, deixa eu ver. A emenda vai ficar aqui. E eu não gosto, tá? Então, eu vou passar ele aqui. Ó, nessa parte aqui, eu tiro 2 dedos do macarrãozinho. Já vou explicar por quê. Abre ele, tá? Fica bem grandinho assim mesmo, ó. E eu venho costurando aqui, porque nessa lateral aqui também vai vir um vivo. Então, se eu tiver um macarrãozinho aqui dentro, fica mais difícil, tá? Esse detalhe ajuda bastante. Coloca aqui, ó, e vai passando. Aqui, antes de chegar no final, você já mede até onde tem que vir. Corta. E tira também os 2 dedos do macarrãozinho. Ó, já alinha ele aqui e vem passando. Ficando dessa forma, daí você já pode tirar aqui essa sobrinha. Aqui também. Se você quiser colocar a meia argola do laço aqui, é antes de passar esse vivo, tá? Eu não gosto de colocar a meia argola aqui, porque eu acho que atrapalha na hora que você vai abrir esse bolso aqui, ok? Eu gosto de colocar ela na tampa. Agora, eu vou trabalhar com o vivo aqui da tampa. Esse vivo aqui, ó, sobrou um pedacinho, que se eu for passar também vai ficar aqui.
eu pego a outra ponta do meu vivo e tiro um dedinho aqui. Não vou cortar aquele pedacinho lá, porque não precisa perder, né? Eu vou usar ele na mochila daí. Ó. Arruma bem certinho aqui. Apesar que essa parte não vai aparecer. Tirei um dedinho. E essa costura aqui eu posso começar desde o começo, porque eu tirei o macarrãozinho daqui, que é onde eu vou colocar as costas da minha bolsa. Mas eu posso começar a costura desde o começo. Já quase chegando aqui no final, ó, mede, pode cortar. E já vou tirar o meu macarrãozinho daqui. Prontinho, meu vivo tá pronto. E agora eu já vou passar o zíper aqui. Cremalheira do meu zíper virada pra baixo. Coloco aqui sobrando, tá? Um dedinho ou mais um pouco. Alinho aqui e vou passar uma costurinha em toda a volta. Dá uma leve tensionadinha no zíper aqui, mas não é pra esticar muito, tá? É só uma tensionadinha pra ele não ficar solto assim. Com essa mão aqui, ó, você vem apertando o macarrãozinho, tá? Corta aqui, ó, um pouco maior também. Retrocesso no início e no fim aqui. Prontinho. Ficando desse jeito. Aqui eu tenho uma dica bem importante, ó. Você já joga o seu zíper pra lá, no lugar que ele tem que ficar. E pega a sua caneta fantasminha e passa o meio. Ó, tá vendo que o meu meio tá aqui? Eu já vou passar o meu meio aqui. E vou passar ele aqui também, ó. Coloca aqui. E marca. Agora, eu já vou passar o viés aqui na minha tampinha. Eu vou trabalhar com o viés de Boneon de 2,5, que tem essa marquinha aqui, bem no meio. Eu gosto de começar dessa forma. A tampa da minha mochila virada pra baixo, porque esse zíper, ele tende a ficar assim, ó, se eu passar com ela deitada aqui na mesa. Então, eu gosto de passar dessa forma. Deixo passando um pouquinho aqui do início. Já troquei o meu pezinho, tô com o pé de costura normal. E venho fazendo a costura. Ó, dou 2 pontinhos. Dou uma esticadinha aqui no meu viés, porque ele é um pouco elástico. E venho fazendo a costura. Verifica que o zíper aqui tá no lugar certo. E vai. Chegando aqui, antes de terminar, antes de chegar perto de onde eu vou terminar, eu já corto e selo.
Retrocesso no início e no fim, já vou tirar essa perninha de linha. Ficou perfeitinho. A minha costura ficou exatamente no lugar que tem que ficar. Eu já coloco o vivo no lugar também. E vou passar os meus cursores. Eu venho com um cursor daqui pra cá e o outro daqui pra cá. E eu gosto de fazer da seguinte forma. Entra aqui com ele na diagonal. Alinha bem retinho. E passa. Venho com ele... Opa, grudou ali. Venho com ele aqui até no final. Chegando aqui, abro e vou passar o meu segundo zíper. Prontinho. Ficando dessa forma. Aqui, a hora que eu fiz aquela marcação, é muito importante porque eu vou colocar essa peça nessa peça. E aqui eu já vou passar o meio pra cima também. Ó, meu meio tá aqui, eu já passo ele aqui, ó. Só que primeiro eu gosto de colocar o bolso aqui, antes de colocar a tampa. Agora eu vou trabalhar com o canal do zíper e o folho do meu bolso dianteiro. Eu vou pegar a minha peça dessa forma. Vou abrir aqui, deitar na mesa. Com o meu zíper virado pra cima, eu venho aqui com a partezinha, coloco aqui no meio, alinho bem aqui do lado. Deito essa partezinha aqui. E passo uma costurinha com um pé de máquina aqui, ó. Já alinho aqui bem certinho, que o tamanho tá bem certinho no molde. Passo uma costurinha. Já pode refilar aqui a sobra do zíper. Sempre sela ela. Prontinho. Desvira ele. Eu não gosto de puxar aqui pelo zíper, tá? Eu venho aqui com o meu agulhão e termino de desvirar. Ajeito aqui. Ó, não pode ficar torcido, tá? Tem que ficar retinho assim. E venho passando uma costurinha daqui e já fechando aqui, ó. Prontinho. Nosso canal do zíper e folhe já tá pronto. Agora eu vou achar os meios aqui. Coloca um clipezinho. E acha os meios. Aqui mesmo sendo duplo, pode cortar, porque essa parte não vai aparecer, tá? Faço um pique aqui no meu zíper. Bem pequenininho. E selo ele. E aqui eu também posso fazer o pique. Prontinho. Feito isso, eu vou colocar essa parte aqui no meu corpo do bolso. Vou clipar e vou grampear em toda a volta. Tô trabalhando com um grampeador normal. O grampo 26/8. Vou deixar o link dele para quem tiver interesse em comprar aqui na descrição. E bora. Vou acelerar o vídeo e depois eu volto. Se você tá chegando agora, em outros vídeos eu já mostrei. Ó, aqui eu já clipei
Já grampeei todo o meu fole. E eu vou fazer uma costurinha para segurar o fole e o canal do zíper um pouquinho para dentro desta costura. Essa costura aqui é a que segura o meu vivo no espelho do bolso, tá? E eu vou fazer uma costurinha assim, ó, um pouquinho aqui. Cuidado com o dedo quando você grampear. Às vezes você vem fazendo assim e pode agarrar o dedo aqui no grampinho, tá? Aqui nas curvinhas eu gosto de usar um alicatinho desse de bijuteria de pontinha que não é de corte. Ele é redondinho, ó. Pra me ajudar aqui na curvinha, ó. Chegando aqui, antes de chegar próximo de onde você começou, já lembra de cortar e selar o seu vivo, o seu viés. Prontinho, nosso bolso tá pronto. Só desvirar ele. Já vai jogando o vivo aqui pra onde ele tem que ficar. E o nosso bolso tá prontinho pra ser colocado no corpo. Que é esta parte aqui. Aqui eu marquei o meio, não sei se dá pra ver na câmera. Aqui eu marquei o meio. E eu vou começar a instalação desse bolso daqui pra cá e depois eu volto colocando aqui. Já tem uma marcação que tá bem clarinha aqui também, mas eu vou tentar mostrar no vídeo. Eu vou colocar a minha marcação do meio certinho aqui no meio e a minha marcação tá aqui, bem rente, e eu vou costurar bem na beiradinha aqui, ok? Pode colocar um ponto número 5. Ó, passa um pouquinho depois do pique, tá? Não estica essa parte, você só assenta ela. Vem fazendo a curvinha aqui, ó. 2 pontinhos sem puxar, tá? Não estou puxando, eu só estou colocando ele onde eu quero que ele fique. Pronto. Aqui já tá pronto. Agora eu vou fazer a costura do meio para a minha direita. Inverto a peça aqui, abro. Coloco aqui uns pontinhos antes de onde eu comecei. E vou. Abre o zíper. E vem. Segura essa abinha aqui com a outra mão. Ó, já tô começando aqui na parte curva. Não estou puxando. Retrocesso. E pronto. A parte de cima do meu bolso tá instalada. Venho aqui com a parte do fundo, meio com meio. E passo uma costurinha bem na beiradinha. Pode abrir o bolso, que vai te ajudar. Pego aqui, ó. Aqui eu gosto de usar o alicate de pontinha. Eu não vou puxar, gente. Em nenhum momento eu puxo nada, porque o tamanho tá certinho. Eu só venho colocando ele na onde eu quero que ele fique. Faz a curvinha.
Prontinho. Esse lado já tá instalado, agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Essa mochila, muitas iniciantes têm medo dela por causa do fechamento, mas eu vou dar uma dica que deixa o trabalho muito mais fácil. É claro que na primeira vez que você for fazer, gente, não vai ser muito fácil, mas assim, faça com paciência, faça com tempo, assista o vídeo várias vezes antes de você fazer a peça, tá? Se começar a ficar difícil, levanta, vai tomar uma água, daqui a pouco você volta, porque é uma peça complexa, mas é muito possível de fazer. Eu amo fazer essa mochila, gente, acredite, no começo pra mim também foi muito difícil, mas eu decidi me apaixonar por essa peça, porque ela vende muito, tá? Uma peça dessa aqui, ó, no linho nylon, eu vendo ela por R$ 299,90. E ela no sintético eu vendo a R$ 329,90. Apesar que eu já estou parando com as minhas encomendas, mas eu sempre vendi muito, muito nesse valor, tá bom? O custo aproximado no linho nylon, eu vou confirmar e eu posto lá no grupo, tá? Agora eu vou colocar a tampa aqui no meu corpo. Eu gosto de pegar um clipezinho desses de papelaria e colocar aqui. Um aqui e um aqui. Porque eu gosto de trabalhar com o bolso aberto. Ó, abro bem aqui o zíper. Vou pegar aqui o meu zíper, ó, a cremalheira. Eu gosto de trabalhar assim, ó. Abro o meu zíper, cremalheira do meu zíper para baixo. Aqui é onde tá a minha marcação do meio. Venho com a minha marcação do meio aqui em cima da marcação do meio que eu já havia passado. Pego alguns grampinhos e coloco aqui. Não estica o zíper, só dá uma leve tensionadinha. E eu vou começar essa costura daqui pra cá. Eu trabalho com essa parte do pezinho aqui, ó, com esse lado esquerdo em cima do vivo e vou fazendo uma costurinha. Se você preferir colocar o pé de vivo, pode colocar. Eu não tenho necessidade. Esse pezinho sempre vai em cima do vivo e a minha costura vai ficar no lugar certo. Eu venho costurando até um dedo antes de chegar aqui, ó, mais ou menos um centímetro antes. Deixo assim. Já tiro essa perninha de linha aqui. E agora eu vou fazer a costura aqui do restante. Ajeito aqui. Prontinho. Meu zíper já tá costurado na minha peça. Agora eu vou passar o viés aqui. Agora nós vamos passar o viés aqui nessa parte. Aqui eu vou trabalhar com um viés de boneon de 3 centímetros, com a divisão no meio também. Eu começo deixando aqui, ó, passar. E venho passando uma costurinha. Aqui eu também deixo mais ou menos 1 centímetro antes de chegar aqui no final. Tanto no começo quanto no fim. Pode cortar aqui.
feito. Agora, eu vou marcar aonde eu vou colocar o suporte do meu laço. Eu peguei uma tirinha aqui de 3 centímetros, dobrei de novo e passei uma costurinha no meio. Eu alinho aqui, ó, a parte de trás da minha bolsa com a parte da frente. E eu gosto de colocar o laço sempre aqui do meu lado esquerdo, entre essa alça e essa aqui. Eu faço uma marcação e vou colocar essa parte aqui na parte da tampa. Faz uma dobrinha aqui. Isso aqui, gente, é mais ou menos no olho, tá, ó? Deixa eu ver. Tem mais ou menos 2 centímetros essa parte aqui, ó, tá? Que eu dobrei. Coloco aqui, onde eu marquei, e vou passar uma costurinha menos de um pé de máquina. Prontinho. Pode cortar aqui esse excesso. E agora nós vamos fazer a união da parte de trás com a parte da frente. Pego aqui as minhas costas da bolsa, alinho aqui meio com meio. E eu gosto de fazer assim, ó. Passo uma costurinha mais ou menos do meio pra cá e depois eu viro e costuro novamente. Ai, gente, pra quem tá me perguntando que linha que é, acho que foi nos grupos que perguntaram, é a linha de poliamida 60, tá? Sempre bolsa você vai costurar com a linha de poliamida 60, porque a linha normal de costura, ela não aguenta peso. Pronto, fiz a costura aqui, aí eu viro. Isso aqui é uma mania que eu tenho, tá, gente? Mas eu gosto de fazer dessa forma, eu acho que fica melhor acabado. Alinho aqui o zíper certinho. Retrocesso no início e no fim. Passei essa costura, eu gosto de passar outra costurinha aqui bem na beiradinha. Prontinho. Agora eu venho com o meu forro. Já marquei o meio aqui do meu forro. Vou colocar aqui, ó, direito da frente da minha bolsa. Deixa eu erguer essa câmera. Ó, aqui tá a parte da frente. Coloco aqui, ó, direito do meu bagum virado pra cima. Alinho o meio, aqui. E vou passar uma costurinha bem retinha aqui. Ó, por isso que eu falei que aqui era importante deixar um pouquinho mais pra baixo, pro pezinho não ficar pegando em cima do EVA. Que costurar em cima do EVA é bem ruim. Fica mais ou menos mais ou menos não, fica exatamente 1,5 centímetro pra cá, tá? Pra baixo. Retrocesso no início e no fim. Já posso deitar aqui a minha... Abre assim. Abre bem certinho. Vou passar uma costurinha toda a volta aqui. Retrocesso no início e no fim, pode refilar toda a volta. Ó, aqui eu cortei um pedacinho do zíper sem querer. Já sela ele, ok? Agora eu vou colocar um bolso aqui na parte de trás da minha bolsa. Eu, como trabalho com produção, gente, eu tenho esse daqui, eu corto, tela vôlei, tá? E já passo o viés em vários metros, pra ter assim já. Esqueci de falar, eu gosto de passar uma costurinha com um pé de máquina bem aqui, ó. Tamanho número 5, alinha ele, deixa bem retinho. E vai. Quando for passar em cima da cremalheira do zíper, passa bem devagar. Retrocesso no início e no fim e tá pronto. Agora, eu vou colocar o meu bolso aqui. O meu bolso, eu gosto de marcar
8 centímetros dessa margem aqui, da onde começa o forro, pra baixo. Coloca a régua aqui, faz a marcação. Já coloco aqui, ó, um clips pra segurar no lugar onde ele vai ficar. Alinho aqui e vou passar uma costurinha. Eu coloco uma costura menor, tipo tamanho 3. Retrocesso no início e no fim, pode selar aqui o viés de boneon e refilar toda a volta da telinha. Deixa eu ver o tamanho desse bolso. Esse bolso tem 25 centímetros de altura por 28 de largura, mas eu recomendo cortar um pouquinho maior, tá? O meu tá cortado com 28. Feito isso, nós vamos passar o vivo em toda a peça. Então aqui, ó, eu vou passar. Agora eu vou passar o viés. Agora eu vou passar o vivo aqui na minha mochila. Eu começo pela parte de trás. Já coloquei o meu pé de vivo. Já tirei o meu macarrãozinho aqui. Vou começar alinhando ele aqui com o meio e começo costurando onde tem um macarrãozinho. Vai fazendo a curvinha. Vocês não estão vendo, mas eu estou segurando o corpo da mochila com o queixo. Ó, aqui nessa partezinha, você já endireita ela, arruma o zíper. Aqui. Se quiser abrir o bolso, ajuda aqui. Empurra pra lá. Ó, aqui da mesma forma. Ajeita o zíper. Chegando aqui, antes de chegar mais próximo, eu já tiro essa perninha de linha, porque eu sou doida da perninha de linha. Venho aqui, da mesma forma, e corto. Cortei muito próximo. Prontinho, nosso vivo está colocado. Agora eu vou passar os meios pra cima, tanto daqui quanto da outra parte.
e vou grampear a minha peça para começar o fechamento dela. A parte tão temida, mas que você será capaz de fazer, com muita dedicação e paciência, ok? Então agora a gente já vai finalizar a bolsa fazendo o fechamento dela. Com o meu fole, com a parte mais arredondada aqui, virada assim, ó. Minha bolsa tá aqui, eu começo a fazer por esse lado, ó, meio com meio. Coloca um clipezinho aqui e vou grampear. Aqui na curvinha eu gosto de colocar 3 grampinhos, um antes, um na curva e um depois. Aqui eu gosto de grampear até chegar um pouquinho antes aqui dessa curvatura maior. Meu grampo não pegou aqui. Pronto. Feito isso, agora eu volto grampeando aqui do outro lado. Se você não quiser grampear e quiser só clipar, é melhor que seja esse tipo de clips do que esse, tá? Esse aqui é muito fraquinho, acaba que sai do lugar. Esse aqui segura mais, porém sai do lugar também. Pra ficar mais fácil, se você quiser grampear, ajuda muito no fechamento dessa bolsa. Principalmente pra mim que trabalho com a reta industrial. Pronto. Agora, eu venho aqui com a minha parte de trás, coloco a minha alça aqui pra dentro e vou fazer a mesma coisa. E aqui eu não vou até o final, tá? Ficando dessa forma, ó. As duas partezinhas aqui ficaram sem grampear. Por quê? Porque eu gosto de abrir ela. E vou fazer da seguinte forma, ó. Começo grampeando aqui, ela vai sobrar um pedacinho, tá vendo? Porque a margem de costura influencia nisso aqui. E é melhor sobrar do que faltar. Se faltar, fica muito ruim de fechar essa bolsa. Se ficar muito exato do tamanho, tá? Então, já é feito assim pra sobrar mesmo. Você coloca a mão aqui por dentro, ó, empurra pra cima e grampeia. Grampeei fora. Pode vir aqui pela frente. Ó, ergue aqui essa partezinha. Ficando desse jeito, gente. Vai ficar lembrando o símbolo da Nike aqui? Mais ou menos assim. Faz a mesma coisa aqui do outro lado. Tentando deixar mais ou menos da mesma forma que tá aqui do outro lado, tá? Acredite que vai dar certo, gente. Prontinho. Ó, ficou bem parecido aqui. E aí você pode recortar essa parte. Ou se quiser deixar pra cortar depois que você costurar, também pode. Eu já vou cortar. Como a minha peça tá grampeada, não corre o risco dela sair do lugar. A hora que eu costurar, fica perfeito. Depois que eu cortei aqui, bora pra máquina. Eu vou deixar aqui a minha câmera bem alta pra eu conseguir mostrar como que eu faço o fechamento dessa bolsa. No começo, gente, eu não vou negar pra vocês, não é o modelo mais fácil de fechar.
mas é possível, tá? Com paciência, dedicação, calma, você é capaz de fazer. E aí, se ficar nervosa, levanta, abaixa, deixa a agulha embaixo, levanta, vai tomar uma água, depois você volta. E vamos, acredite que é capaz, tá bom? Ó, eu começo o fechamento dessa bolsa aqui pelo lado da frente, no meio. Eu encaixo, deixo a tampa aberta, encaixo a minha bolsa aqui. Um pouquinho depois da costura que segura o meu vivo e vou fazendo a costura. Ó, aqui a máquina já começa a puxar e empurrar a bolsa para entrar na curvinha. Com o meu alicate, eu seguro. Acho que não tá dando pra ver muito, né, gente? E aí, aqui, ó, tem um parafuso na máquina. Tá vendo? Opa, deixa eu empurrar esse aqui pra cá. Aqui tem um parafuso na máquina, você tem que tomar cuidado com ele, tá? No modelo que é da minha tem esse parafuso. Tem que tomar cuidado com ele, senão ele acaba rasgando o forro. E aí eu venho com essa mão esquerda aqui segurando, tomando cuidado com ele, e venho aqui costurando, ó. Aqui ela já tá fazendo a curvinha, venho com o meu alicatinho, devagar, segurando aonde eu quero que costure. Ó, venho aqui. Tô trabalhando com a linha de poliamida, ok? Todas as bolsas são feitas com essa linha. Ó. Chegando aqui, é uma parte mais chatinha. Ó, eu vou abrir aqui a minha tampa. E aí aqui eu consigo ver a costura também, ó. Vou costurando um pouquinho pra dentro. Aqui eu vou passar minha tampa pra cá. E venho empurrando o meu vivo. E aqui tem o meu cursor. Eu vou colocar minha mão aqui por dentro. E vou fechar. Oi, gente, bati na câmera, desculpa. Vou fechar um pouquinho o meu cursor. Peraí. Opa. Ficou atrapalhado com a câmera aqui. Fechei um pouquinho o meu cursor. E vou. Essa partezinha aqui é mais chata mesmo, tá, gente? Aqui eu venho empurrando com a minha mão aqui. E costurando no lugar. Cuidado com o parafuso e a telinha. Eles são inimigos mortais. Você tem que desmanchar tudo pra trocar essa telinha, é rápido. Ó, a minha mão esquerda fica protegendo aqui do parafuso. Essa parte eu não vou acelerar, gente, e nem cortar, pra vocês verem que é rápido e é possível fechar tranquilamente. Claro que isso, gente, são anos e anos e anos fazendo esse modelo. Então, assim, eu já tenho muita experiência em fechar, né? Não vai ser na primeira vez que você vai conseguir fácil assim, mas você vai conseguir, acredite. Todo o tempo a minha costura tá um pouquinho pra dentro da costura que segura o vivo. Porque esse modelo não é um modelo fácil de você virar e desvirar pra ter que passar outra costura, tá bom? Você tem que ter certeza que a sua costura está no lugar e que não vai aparecer a costura do vivo. Ó, aqui nós estamos chegando num lugar da costura que também é mais difícil. Aqui, ó, fecha um pouco o zíper. Aqui eu já fechei.
E aí eu venho empurrando ele aonde eu quero que fica e aonde eu quero que passe a minha costura. Pode abrir aqui já. Muita calma e paciência, e dedicação, que vai dar tudo certo. Aqui, gente, ó, passou daquelas duas partezinhas aqui, é só correr pro abraço. Já tá muito perto de fechar e ficar tudo certo. Esse alicatinho ajuda muito. Se você não tem, corre comprar em casa de bijuteria. Posso deixar o link de onde eu comprei esse aqui também na descrição, caso você queira. Aqui eu já tô chegando onde eu comecei a minha costura. Eu passo um pouco de onde eu comecei e dou um retrocesso. E a minha mochila está fechada já. Eu não preciso nem conferir, porque com certeza deu certo o meu vivo, porque a minha costura foi um pouquinho pra dentro. Eu vou tirar, vou aumentar a velocidade, tá? Vou colocar na velocidade 5 e vou tirar os grampos e vou passar o viés. Engasguei agora, hein? Feito, gente. Se sobrar alguma rebarbinha aqui, ó, você pode tirar ela para poder passar o viés, que ajuda, tá? Isso aqui acaba atrapalhando a gente. Ó, meu tá ótimo. E eu já vou passar o viés na peça. Para passar o viés aqui na mochila, eu gosto de trabalhar com o viés de 3 centímetros. Porque são muitas camadas. E o de 2,5 acaba que aparece alguma costurinha e eu não gosto.
Já selei aqui e eu vou começar a minha costura do mesmo lugar onde eu comecei o fechamento da bolsa, aqui da frente. Que aí a pessoa não consegue ver onde eu comecei e onde eu terminei o meu viés. Passa aqui, ó, pelo parafuso. Cuidado que a gente chegou na parte da telinha e esse parafuso. Coloca a sua mão esquerda aqui, ó, livrando o parafuso, tá vendo? Minha mão tá aqui. Ai, bati a cabeça na câmera, gente. Será que é o chifre? Ó, fecha um pouquinho aqui a aba pra fazer essa partezinha aqui mais tranquila. Passou aqui, pode abrir com cuidado. Você já deixou o seu like? Gente, agora que eu pensei, eu não pedi like, eu não pedi comentário, eu não pedi compartilhamento. Se inscreve no canal pra ajudar essa pessoa! Você já chegou até aqui? Comenta! Cheguei, eu venci, Brasil! Comenta! Porque se você chegou aqui até aqui fazendo essa bolsa, você venceu na vida. Antes de chegar aqui, na onde eu comecei a minha costura, estica aqui o seu viés, corta, vai por mim que facilita a vida, é isso. Já sela o seu viés aqui e vamos terminar a costura.
E a nossa bolsa está pronta. Você venceu na vida, amiga. Você colocou o viés, fechou a bolsa e agora haja muque para desvirar esta bendita bolsa. Como vai funcionar? Você vai pegar o secador, vai esquentar ela bem quentinha, mais uns 20 segundos, 30 segundos, esquentando ela de todos os lados. E aí você vai, como se você desse um soco aqui, ó. Aqui tá o bolso dianteiro. Como você desse um soco aqui e você vai empurrando essa bolsa. Você não puxa ela, você empurra, ok? Vou tentar gravar, vou tentar. Secador na mão. Eu já fechei a minha bolsa, vou deixar aqui só um buraquinho aqui no zíper para eu colocar o bico do secador e esquentar essa bolsa, deixar ela bem quentinha. Você vai notando que o plástico vai amolecendo e aí você tem que ir tendo uma sensação ali, para não acabar derretendo. Se o seu secador for muito forte, não indico usar soprador, tá? Porque pode ser que derreta. Ok, esquentei. Cuidado que queima o dedo, os metais estão quentes, fervendo. Como eu falei, vou dar um soco, como se fosse um soco aqui, ó. E aqui também. E aí, você vai desvirar. Desta forma, empurrando. Cuidado com o zíper. Empurra. Empurra. Vai colocando já o vivo no lugar dele. E pronto, gente, a nossa bolsa está desvirada. Aí você vai alinhar ela, vai passar um arzinho quentinho para ficar tudo no lugar. Pode encher ela com toalha, com plástico bolha, com o que você quiser. Ó, abre aqui. E aí a nossa bolsa está pronta com a graça de Deus. Abro aqui de novo, venho com o meu secador. Esse material aqui, pra quem está começando, gente, é maravilhoso. Ele amassa muito pouco. Ó, eu acabei de desvirar a bolsa e tem poucas marcas de desvirar, tá vendo? Você vai pegar o secador bem quente, coloca a mão por dentro da bolsa e ó. Está pronta, gente. Ah, não, não tá pronta não, falta o laço. Calma, calma, calma. Vamos fazer o laço. Para fazer o laço, eu vou precisar de uma tira de fita de poliéster. Eu vou fazer uma medição, vou fazer uma marcação aqui com a minha caneta fantasminha no meio. Uma com 12 centímetros daqui pra cá. E a mesma coisa aqui, ok? Vou precisar de um pedacinho de fio dental. Ó, abre. Um pouco grande, tá, gente? Ó. Dobra ele ao meio. E aqui eu vou fazer da seguinte forma, ó. Essa partezinha tá pra minha frente. Eu venho aqui, ó, com a minha marcação de 12 centímetros, tá vendo? Alinhadinha aqui. E a mesma coisa aqui. Ficando desse jeito. Alinho aqui embaixo. Dobro pra minha frente. Vou passar aqui o meu fio dental. Passo aqui por dentro do laço, ó. E vou fazer um nó aqui. Eu faço assim, ó. Com esse dedo aqui eu seguro e com o outro eu aperto. Ficando desse jeito. E aí eu vou dar um nozinho aqui, ó. Venho aqui, passo aqui uma, 2 vezes por dentro, 3 vezes. E puxo. E daí perdeu, né? Assim. Ô, pai. Cadê a gente? Aqui. Faço a mesma coisa do outro lado. Abro aqui. 1, 2
3 vezes. Dou um nó. E agora eu dou um nó assim, ó. Junto as duas pontas. Venho aqui, faço um laço e pego a minha linha aqui por baixo. E passo as duas por dentro. Estica e pode cortar. Ok. Feito isso, nosso laço já tá quase pronto. Vou precisar das minhas duas pontinhas aqui de laço. Se eu colocar essa ponteira aqui, fica sobrando fita, tá vendo? Eu não gosto que fica assim. Daí eu venho, faço um cortinho aqui no meio, assim, pego o meu pesqueiro e selo. Ela vai ficar assim. E aí, ela vai caber perfeitamente aqui dentro da minha alça. Eu tenho um banquinho que eu coloco no chão e piso em cima. E ele fecha isso aqui perfeitamente sem ficar marca. Tem um alicate, tem gente que faz de vários jeitos, gente. Eu pego um banquinho de madeira, coloco no chão e piso em cima. Ele fecha perfeitamente. Vou fazer e venho mostrar. Eu já tentei com alicate, eu acho que fica a marca do alicate aqui no metal e eu não gosto. Ó, fica do tamanho perfeitinho. Já volto. Ó, coloquei lá e pisei. Ele fica bem fechadinho, fica bem legal. Agora, aqui, eu vou pegar uma tirinha de 3 centímetros, vou dobrar e vou dobrar de novo, igual eu fiz com onde a gente vai enroscar o nosso laço. Ficando desse jeito. Eu venho aqui pela parte de trás, deixo aqui sobrando mais ou menos um dedo, passo aqui, vou fazer, se você quiser passar uma costura, ok, eu gosto de prender com um rebite. Então eu pego uma tesourinha de ponta fina, já venho aqui, ó, tá muito grande, eu gosto mais delicadinho. Venho aqui e faço um furo, bem onde eu vou querer prender. Ó, agora eu venho com o meu rebite e esmago ele aqui. Aqui eu já esmaguei o meu rebite, ficando desse jeito. Pode vir aqui cortar esse excesso. Aqui, esse pedacinho ficou um pouquinho mais pra lá, eu venho aqui com um alicatinho e arrumo ele no lugar, ficando perfeitinho. Aí você já arruma o seu laço, pega a perninha aqui, ó. E arruma ele bem bonito. Vê se ficou o mesmo tamanho. Meu aqui parece que está maior. Dá uma arrumadinha. E tá pronto, gente. Ó, só colocar aqui minha argolinha. E colocar na mochila. Já coloquei aqui o meu laço na minha mochila, tá? Só vim aqui passar a argolinha. E eu vou encher ela, pra vocês verem a diferença de como que fica essa bolsa cheia. Eu gosto de encher e deixar ela cheia por 24 horas, pra ela pegar o formato certinho antes de eu entregar pra cliente. Aqui a minha mochila já tá cheia e acabou o meu plástico bolha. Então aqui, ó, eu vou colocar uma toalha de rosto, e é daquelas grandes, tá? Aqui dentro do bolso. Como que eu faço? Eu venho aqui, ó, ela é bem grande pra esse bolso. Aperto pra não forçar o zíper. Só que ele tem que ficar bem estufadinho. Modelo ela do jeito que eu quero que ela fique. E deixo ela assim por 24 horas. Olha como que ela já fica diferente e bonita. E depois ela pega esse formato e não sai mais. Essa mochila tem alças fixas. Eu prefiro muito mais esse estilo de alça do que o modelo 2 em 1, que é aquele que vai uma alça transversal aqui. Aquele modelo é bem famosinho,
Porém, não é funcional. Eu já tive aquele modelo e eu não gostei. Eu prefiro assim com as alças fixas. Entrega os seus pedidos para suas clientes assim? Não, 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 não. Faça uma embalagem personalizada. Eu te ensino isso no final da aula dessa mochila linda, maravilhosa. Para você saber quanto você vai precisar de material, você pega a sua fita métrica, passa aqui em volta da sua bolsa, na parte maior, e mede quanto que dá. A minha deu 93. Então, eu vou acrescentar aqui mais 3 centímetros, que é para ficar mais folgadinho a minha embalagem, e mais ou menos 2 centímetros de costura, ok? A minha medição lá na minha bolsa, seja ela o tamanho que for, eu vou cortar a metade desse tamanho, ó. Pego a minha fita, venho aqui, dobro. Apesar que metade de 96 é 48, né, gente? Aqui, ó. 48 centímetros. E corto no TNT. 48 centímetros por 1,40. Vou passar uma costurinha da seguinte forma aqui, ó. Eu meço na mão mesmo, gente, assim, ó. Venho aqui, 4 dedos. Passo uma costura aqui. Essa dica de ouro, hein, gente? Vale milhões. Como você entrega os seus produtos para os clientes. Olha, com uma coisa super rápida, fácil e barata de fazer. Passo uma costurinha aqui, retrocesso no início e no fim, venho e passo outra costurinha, mais ou menos uns 2 centímetros aqui pra cima. Aqui, ó. Formando um caminho aqui, que é onde eu vou passar minha fita de cetim. Faço a mesma coisa do outro lado. Ok. Junto aqui, ó. Direito com direito. Que o meu direito é o que tá pra dentro. Coloco aqui e passo uma costurinha. Aqui, ó, direito com direito. Aqui é o meu avesso. Passo uma costurinha até antes um pouquinho de chegar naquele canalzinho que eu fiz que vai passar a minha fita de cetim. Levanto a minha agulha, pulo ele, retrocessinho, estico bem retinho aqui, passo uma costurinha, toda a extensão. Retrocesso no início e no fim, faço a mesma coisa aqui do outro lado. Já tiro essa perninha. Ergue. Prontinho. Terminei de costurar, eu vou desvirar a minha embalagem aqui. Vou pegar aqui no meio com desmanchador de costura. Vou abrir só a parte de cima. A parte de trás eu vou deixar ela inteira. Pego aqui uma fitinha de cetim. Meço um pouco maior. Pego ela 2 vezes o tamanho. Passo aqui na minha frescurinha. Travo ela. E vou passar aqui, ó. Toda a volta. Se você quiser bordar a sua logo, vai dar um trabalho da pega? Vai dar um trabalho da pega. Eu uso carimbo. Mandei fazer um carimbo grande e uso o carimbo da minha logo. Coloco aqui. Já passo aqui na parte de trás. E saio aqui. Já entro aqui novamente. E vou sair aqui. Uma puxadinha. Já pego aqui um clipezinho e seguro ele aqui.
pra não perder. Arrumo bem certinho assim. Mandei fazer um carimbo com a minha logo. Ele tem, deixa eu ver o tamanho. Ele tem mais ou menos 9 por 11. Pego aqui almofadinha de carimbo mesmo. Alinho. Aperta bem. Tem que fazer força. E tira. A minha logo já está ali. Comprei um carimbinho daqueles bem de criança. No mesmo lugar que mandei fazer aquilo lá. E vou fazer um charminho aqui, ó. Eu sempre tenho esse padrão nas minhas embalagens. Prontinho, gente. A minha embalagem já está pronta e personalizada. Venho aqui com um cheirinho daquela essência que eu já tenho um vídeo aqui no Reels, no Shorts. E ó, atrás. Deixo aqui secar um pouquinho, tá? Porque como é tinta de carimbo, ó, ela mancha, tá? Então você deixa ela secar um pouquinho e depois você põe o seu produto aqui dentro. Enquanto a minha embalagem tá secando, eu gosto sempre de mandar uns presentinhos para as clientes. Coloco assim, vou deixar o link dessas tags com os brinquinhos. Tem cada uma mais linda do que a outra, ó. Eu compro pelo Shopee, é bem baratinho e faz muita diferença. Acredite que a cliente ama essas coisas. Coloco aqui. Faço um lacinho bem bonitinho. Passo o cheirinho aqui da minha peça também, evitando passar nos metais. Por dentro também eu gosto de espirrar um pouquinho. Isso é experiência olfativa, gente. Todas as clientes me mandam mensagem falando: ai, que cheiro maravilhoso. Esse que eu tô usando é uma mãe bebê, mas eu também gosto de usar um que chama Bouquet Martin. É muito gostoso. Eu prefiro do Bouquet Martin do que o de bebê. Enfim, já terminei aqui. Vou colocar minha mochila aqui dentro. Gente, essa dica aqui vale ouro, hein? Vale ouro. Eu, se eu fosse você, eu já comentava. Meu Deus, que dica maravilhosa. Foi! Aqui eu puxo. Já faço um laço aqui assim, ó. E vou puxando e vou apertando. Arruma bem certinho. Eu também gosto de colocar essas tags que eu compro no Shopee. Fica uma fofura. Opa, aqui tem duas. Passo aqui. Faço um outro lacinho. E agora sim, o laço definitivo. Aqui vai ficar essas pontinhas, porque eu não fiz a caixa de leite. E eu acho que não tem necessidade, porque eu venho aqui, ó, e coloco ela pra dentro. Dessa forma aqui, ó. Alinho aqui. E alinho aqui. E quando você for entregar o seu produto, ele está lá lindo de maravilhoso, olha. Que não é um diferencial muito grande você receber uma peça toda cheirosa, com uma tag muito bonita, né, com um lacinho. Isso demonstra capricho, cuidado e atenção com o seu cliente. Espero que tenham gostado dessa dica. Beijos e até o próximo vídeo. Bye!